Olá pessoal, nessa terceira parte da nossa aula de exercícios, a gente vai tentar encontrar uma solução particular dessa equação que está aparecendo aqui. X ao quadrado, y duas linhas, menos 3x, y' mais 4y igual a x ao quadrado ln de x. E a restrição é que x é maior do que zero. Para encontrar uma solução particular, a gente vai usar o método da variação dos parâmetros. E a gente sabe que para utilizar esse método, a gente precisa conhecer a solução geral da equação homogênea associada à nossa equação, que é não homogênea. Mas a gente olha para a equação homogênea, associada, e a gente vê que ela é uma equação diferencial de ordem 2, mas ela não é uma equação com coeficientes constantes. Então, como que a gente vai fazer para conhecer a solução geral da equação homogênea? O próprio exercício aqui, ele dá uma sugestão. Ele diz para a gente verificar que as funções x ao quadrado e x ao quadrado ln de x, que ele chamou respectivamente de y1 e y2, elas formam um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea associada à nossa equação não homogênea. Então, esse é o nosso primeiro passo para a gente começar a resolver esse exercício. A gente vai fazer essa verificação. Então, aqui, a resolução, antes de começar, eu transformei a nossa equação não homogênea em uma equação equivalente, que na verdade eu apenas deixei ela na forma padrão, que a gente vem trabalhando. Eu dividi toda a equação por x ao quadrado. Então, ela ficou y duas linhas, menos 3 sobre x, que multiplica y', mais 4 sobre x ao quadrado, que multiplica y, igual a ln de x, tá? E a restrição x maior do que zero. Então, para a nossa equação, a gente associa a equação homogênea, que é essa equação que está aparecendo logo aqui abaixo, y duas linhas, menos 3 sobre x, que multiplica y', mais 4 sobre x ao quadrado, que multiplica y, igual a zero. A gente vai verificar que aquelas duas funções da sugestão, elas são soluções da equação homogênea, e depois a gente vai verificar que elas formam, de fato, um conjunto fundamental de soluções. Bom, então aqui a função, verificar que a função x ao quadrado é solução da equação homogênea, vai ficar de exercício. Então aqui a gente tem um exercício dentro da aula de exercícios, e aqui agora a gente vai verificar que a função x ao quadrado ln de x é solução da equação homogênea. Então aqui embaixo eu deixei anotado a derivada de ordem 1 e a derivada de ordem 2, porque a gente vai precisar dessas expressões para fazer essa verificação. E o que a gente vai fazer é pegar essa função y2, substituir na equação e ver o que acontece. Então aqui, só relembrando a expressão, a gente vai ver o que acontece com a derivada de ordem 2 de y2 menos 3 sobre x vezes a derivada de ordem 1 de y2 mais 4 sobre x ao quadrado vezes y2. Então, aqui a gente faz a substituição, a gente pega as expressões que a gente obteve para a derivada de ordem 1 e para a derivada de ordem 2, e a gente substitui nessa expressão. Os termos se cancelam, então toda essa expressão é igual a zero. Então, realmente, a função x ao quadrado ln de x, ela é a solução da equação homogênea associada. Bom, então nesse passo a gente já sabe que y1 e y2 são soluções da equação homogênea. Falta a gente verificar que elas formam um conjunto fundamental de soluções. Para a gente verificar isso, a gente vai calcular o Rosquiano dessas duas funções, y1 e y2. Então, aqui na primeira linha, a gente vai calcular o determinante de uma matriz 2x2, em que na primeira linha a gente coloca as funções y1 e y2, que são x ao quadrado e x ao quadrado ln de x. Na segunda linha, a gente coloca a derivada dessas funções, 2x ln de x mais x. A gente calcula o determinante dessa matriz. A gente verifica aqui, nesse caso, o determinante é x ao cubo, que é sempre diferente de zero para todo x maior do que zero. Então, essas funções y1 e y2, elas são linearmente independentes, consequentemente, elas formam um conjunto fundamental de soluções para a nossa equação homogênea. Então, agora sim, sabendo dessa informação, a gente vai tentar encontrar
uma solução particular da nossa equação, que é a equação não homogênea. A gente vai tentar construir uma solução a partir da solução fundamental da equação homogênea associada a ela. Então, a gente vai construir a função que tem essa forma aqui. Y de x vezes x ao quadrado, mais, U1 de x vezes x ao quadrado, mais U2 de x vezes x ao quadrado ln de x. E o objetivo é encontrar as funções U1 e U2, né, de forma que essa função que a gente construiu seja solução da nossa equação não homogênea. Como que a gente vai fazer para encontrar o 1 e o 2, né, satisfazendo essa condição que a gente quer, que ela seja a solução? Bom, a gente vai pegar a função que a gente construiu, substituir na nossa equação diferencial, na equação não homogênea, e nesse processo vão aparecer as condições para o 1 e para o 2, de forma que essa função seja a solução. Como a gente vai substituir essa função na nossa equação diferencial, a gente vai precisar da derivada de ordem 1 e da derivada de ordem 2. Então, aqui primeiro a gente vai ver o que acontece, né, com a derivada de ordem 1. Então, calculando a derivada de ordem 1 da função que a gente construiu, a gente obtém toda essa expressão que está aparecendo aqui. Então, lembrando que o 1 e o 2 dependem, né, da variável x, a gente precisa lembrar disso na hora de calcular a derivada e aplicar a regra do produto direitinho aqui. E nesse passo, antes de calcular a derivada de ordem 2, a gente já vai impor condições para as funções u1 e u2. Aqui na expressão da derivada, a gente vai supor que o termo que aparece derivada de 1 e derivada de u2, a gente vai supor que esse termo é igual a zero. Então, aqui a gente já está impondo uma condição. A gente vai deixar ela guardadinha, que a gente vai analisar ela no final depois. Impondo isso, a derivada, ela fica com uma cara mais simples, né? Ela fica com uma expressão reduzida. E aí, sim, a gente calcula a derivada de ordem 2. Então, aqui está a expressão para a derivada de ordem 2 da função que a gente construiu. Bom, agora a gente vai pegar todas essas expressões, né, que a gente obteve e a gente vai substituir na nossa equação não homogênea. Fazendo substituição na equação não homogênea, vários termos se cancelam e sobra essa equação que está aparecendo aqui em 5. Então, essa é a equação resultante, né, desse processo em que a gente substituiu a função que a gente construiu na equação não homogênea. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar a equação resultante, que é essa equação aqui em 5, e também a gente não pode esquecer da equação 4, que foi aquela condição que a gente impôs assim que a gente calculou a derivada de ordem 1. Então, a gente tem que resolver esse sistema. Aqui, a primeira equação é a condição 4, né, que é a condição que a gente impôs quando a gente calculou a derivada de ordem 1. E a segunda equação é a equação resultante de quando a gente substituiu a função que a gente construiu na equação diferencial, na equação não homogênea. Então, a gente está aqui com duas equações, e nessas duas equações a gente está olhando a derivada de y1 e a derivada de y2, né, como as nossas incógnitas. Bom, manipulando essas duas equações, a gente consegue obter expressões para a derivada de u1 e para a derivada de u2. Então, a gente obtém essas expressões que estão aparecendo aqui. E dessas expressões, a gente recupera o 1 e o 2. Né? Basta a gente aplicar uma integral nessas expressões que a gente obteve. Fazendo isso, então aqui a gente tem a cara explícita, né, de u1 de x e também de u2 de x. Aqui nessas expressões, K1 e K2 são constantes, né, são as constantes de integração. Elas são constantes arbitrárias, né, então, como a gente está à procura de uma solução particular, a gente pode colocar os valores que a gente quiser para essas constantes. Então, a gente vai escolher K1 igual a K2 igual a zero, né, para deixar essas funções com a cara mais simples possível. Então, escolhendo K1 igual a K2 igual a zero, a gente tem a cara explícita de U1 e de U2, e agora é só a gente substituir
naquela função que a gente tinha construído. O 1 vezes x ao quadrado mais o 2 vezes x ao quadrado ln de x. Fazendo essa substituição, a gente obtém essa expressão que está aparecendo logo aqui abaixo, que se reduz a x ao quadrado vezes ln de x ao cubo sobre 6. Então, essa função aqui, ela é uma solução particular da nossa equação não homogênea.